abortando oficialmente. E hoje eu vou gravar um vídeo respondendo perguntas que foram feitas há muito tempo e perguntas também que foram feitas recentemente que eu pedi e algumas pessoas mandaram. Então, vamos começar. Sérgio Vitor pergunta: é Zapmid ou Adbot? Olha, eu acho que isso tem alguma coisa a ver com LOL, então eu não jogo LOL, desculpa. Ania Oliveira pergunta: nunca pensou em namorar meninos? Nunca. Assim, eu já namorei um cara, mas foi na época que eu tava tentando transferir o que eu sentia por uma mulher pra ele. E... sabe, eu realmente nem consigo imaginar eu como homem. Eu... sapatona demais. Giovanni Isaac pergunta: você já teve preconceito com trans? Nunca tive e não consigo ver por que ter preconceito, assim. É uma coisa que eu nunca consegui entender. Apesar de muita gente aí ficar falando menos de merda, mas... Vinícius pergunta: você se sentiria segura namorando ou casando com uma mulher bissexual? Claro, o que é que a sexualidade dela tem a ver com o relacionamento. Se ela gosta de mulher, tá ótimo. Senhorita Ingrid pergunta: como se imagina daqui a 5 anos? Eu espero que rica, famosa, e talvez fora do Brasil, não sei, ou aqui, ou sei lá. Na verdade, eu não tenho muito isso mais de pensar no futuro, eu não gosto muito de ficar pensando. Que geralmente as coisas não acontecem como a gente quer, né? Mas espero que eu esteja bem em algum nível, mesmo que não feliz, mas bem, pelo menos. Mila Alves pergunta: faria ou já fez sexo a 3? Sexo a 3 eu ainda não fiz, mas é uma coisa que eu tô aberta a fazer. Uma vez quase aconteceu, mas infelizmente acabou só rolando com uma, porque minha culpa é que eu tava muito apaixonada por uma pessoa e aí já tava difícil fazer com uma, imagina duas. Mas assim, eu pretendo um dia, quem sabe, ter essa experiência. Não é a minha meta de vida fazer sexo a 3, mas é uma coisa que eu gostaria muito, principalmente no meu estado atual de ser mais sexual, assim, ser menos romântica, essas coisas. Nicole Pacheco pergunta: se você tivesse 30 segundos para falar algo para o planeta inteiro, o que você diria? Nossa, difícil essa. Mas eu acho que o resumo seria: cuidem das suas vidas, parem de querer falar dos outros, parem de querer cuidar da vida dos outros. E todo mundo pode ser feliz sem fazer mal a ninguém, pode fazer o que quiser se não fizer mal a ninguém. Acho que é isso, assim. Tentem ter consciência e saber que suas atitudes têm consequências. Juliana pergunta: se você tivesse a oportunidade de reencontrar uma pessoa que marcou sua vida, o que diria para ela? Bom, uma pessoa que marcou minha vida, deixa eu tentar lembrar. Algumas pessoas marcaram minha vida, mas acho que eu diria, pensei numa pessoa aqui, eu diria obrigada por ter sido quem foi, por tudo. É só isso mesmo, só obrigada. Não teria muito mais o que falar. Alan pergunta: se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria com a grana de verdade? Bom, depende do quanto eu ganharia, né, baby? A depender do quanto eu ganhasse, eu tentaria poder fazer algo, não só pra mim, mas pra ajudar pessoas. Fazer alguma coisa que fizesse a diferença realmente e, obviamente, ter uma parte pra mim também, né, porque sou ser humano. Marcelo Medalha pergunta: poderia fazer um vídeo sobre a cartilha gay? Conforme foi dito, era uma orientação aos professores. Você poderia explicar como seria e como ajudaria a evitar histórias como vocês contaram? Sei que não é bem uma pergunta, vale? Será que vale? Assim, a cartilha LGBT, ela na verdade é uma cartilha de orientar os professores para que eles possam ensinar a diversidade, ensinar o respeito. Como, por exemplo, a gente aprende a respeitar o índio na escola, aprender a respeitar os LGBTs e até de quebra acaba ajudando uma criança que seja LGBT e não sabe o que é LGBT, como eu fui por muito tempo. E, enfim, isso pode ajudar a evitar muito sofrimento na criança, né? Essa pergunta foi feita em 2015, foi 2015, acho que foi. E assim, foi uma época que não tinha rolado toda essa coisa de Bolsonaro falando merda sobre como é que ele fala? Um kit gay. E que esse kit seria com sexo, com imagens para as crianças, não tem nada disso. Até se fosse uma cartilha para ir para a escola, seria muito diferente. E seria, por exemplo, história de, sei lá, duas princesas,
ou Dois Príncipes, uma coisa infantil, assim como tem contos héteros, ter contos LGBT também, que não tem nada de errado, uma princesa trans, sabe? Isso não vai fazer nenhuma criança ser LGBT, até porque se fosse eu seria hétero, já que minha vida inteira eu tive basicamente só influências hétero e só comecei a ver o meu mundo mesmo depois. E isso me gerou muito sofrimento enquanto criança. Eu não gostaria que nenhuma outra criança tivesse que passar por isso. Queria que tivesse algo que pudesse me ajudar na época a entender, nossa, você não é hétero e não tem nada de errado com isso, você é uma menina que gosta de meninas. Então é extremamente importante a cartilha LGBT. Depois eu vejo se eu faço um vídeo sobre isso. Vinícius pergunta: pretende casar com alguma mulher civilmente ou manter união estável? Bom, eu não estou pensando muito em casamento ultimamente. Eu acho que eu prefiro curtir a vida, né? Ter a vida livre completamente. Mas na época que eu pensava em casamento, eu queria me casar civilmente, assim. Não exatamente por ter um papel ou uma assinatura, porque isso é só... O casamento, seja civil, seja na igreja, seja o que for, não passa de uma formalidade. E eu não acho que pro amor precise disso. Mas eu gostaria muito de poder fazer um casamento, quando eu pensava em me casar, eu queria ter isso como um ato político e eu era muito romântica também, então entrava por essa coisa assim, o romance, o casamento, a festa e os amigos e tal. Mas eu pensava assim em casamento civil. UOL pergunta: quais seriam as primeiras coisas que você faria quando estivesse morando sozinha e sendo independente? Suruba? Não, mentira, mas quer dizer, não sei, quem sabe. Mas assim, acho que, bom, eu curtiria a minha casa, curtiria um pouco de tempo assim sozinha, só eu, a fazer a decoração do meu jeito, deixar minha casa arrumada, bonita. Também chamar amigos, passar a noite, fazer festa, fazer umas coisas meio loucas lá. E poder levar quem eu quisesse para dormir comigo, também seria ótimo, maravilhoso. Coisas que pessoas que moram sozinhas fazem, né? Não seria aquele auê, todo mundo acha, né? Vai morar sozinho, vai ter droga, vai ter festa todo dia, mas Sexo. Também tem sexo, também tem conta para pagar. Então, assim, eu teria mais liberdade, eu me sentiria melhor e eu teria paz de espírito, coisa que eu não tenho na minha casa. Charles pergunta: acredita no amor? Então, amor... O amor tá mais em dúvida que Deus, né, ultimamente. Eu acredito porque eu já senti. E eu sei que isso não é uma coisa... Não teria como eu ser tão ruim comigo mesmo. Não, brincadeira. Mas assim, existe. Só que é uma coisa que é muito rara de acontecer entre duas pessoas. Geralmente as pessoas se relacionam por conveniência ou por apego, ou só mesmo pra dizer que tem alguém. E eu não sei o quanto hoje em dia, principalmente, é possível se amar e ser amado, não de forma recíproca, porque isso é impossível, já que cada pessoa sente de um jeito e vai gostar de um jeito. Mas esse amor no sentido de uma pessoa realmente querer estar com a outra e as duas realmente escolherem ter a outra até o final da vida. Ou pelo menos, mesmo que isso não aconteça de durar para sempre, porque tudo pode acabar, por mais que se tenha amor, tudo pode chegar a um fim, às vezes não dá certo. E isso não tem nada de errado, né? Mas eu acho que, pra mim, pelo menos, quando eu pensava em me relacionar, eu só conseguia pensar em me relacionar com alguém que me permitisse me ver com a mesma pessoa até o fim da minha vida. Eu não queria começar um relacionamento já imaginando o fim dele. Eu acho que hoje em dia isso se perdeu e é muito raro você encontrar esse tipo de relacionamento. As pessoas sempre começam já imaginando quando vai acabar e quem vai ser o próximo ou a próxima. Então, eu acredito no amor, né, em resumo. Charles pergunta novamente: prefere viver a história ou não ter nada com a pessoa, mesmo sabendo que não dará certo? Eu prefiro viver, porque quando você vive, você tem memórias, você tem algo para meio que dar um encerramento daquele sentimento. E quando você não tem, você só sofre no final, assim. Eu não acho que isso ajuda, de alguma maneira, a pessoa que está gostando de alguém a esquecer. Porque quando você gosta realmente de uma pessoa, pelo menos eu preciso de uma história, de uma coisa boa, de momentos bons, momentos ruins,
de ter, assim, algo para esquecer, é muito melhor. Sabe aquela coisa do se arrepender pelo que fez e se arrepender pelo que não fez? É a mesma coisa, sofrer pelo que viveu e sofrer pelo que não viveu. Quando você vive uma coisa, isso é concreto. Isso é uma coisa que, não, eu vivi isso, eu sei onde deu certo, eu sei onde deu errado, eu sei como foi viver isso, vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. Geralmente, quando você não vive uma história que você quer viver, um sentimento que você precisa viver, fica uma coisa mal acabada, não solucionada, você não consegue dar um encerramento para aquilo e ainda acaba criando muita mágoa, porque você vai ter mágoas pelas coisas que você não passou, você vai ter mágoa pelo... Enfim, o seu sofrimento acaba sendo muito pior, pelo menos na minha opinião, de acordo com coisas que eu vivi, que eu deixei de viver. O sofrimento de quando você não vive uma história, que você realmente sente uma coisa, que você precisa viver, é muito pior. Eu prefiro viver a coisa do que ficar imaginando como seria e ficar sofrendo e, enfim, é isso basicamente. Dri pergunta, me come. Oi, sou gostosa, como? Dri pergunta novamente, lugar preferido? Olha, eu não sei. O lugar onde eu mais passo tempo e onde eu mais gosto de ficar, onde eu me sinto mais segura, sei lá, meio que um caranguejo assim dentro da casa, né, que eu sou canceriana, é dentro do meu quarto, com a porta trancada, ninguém enchendo o saco, só eu, meu computador, ventilador e só. Kathleen pergunta, o que você acha da Bahia e por que as pessoas deveriam ir conhecer? Olha, eu gosto muito da Bahia. Claro que também tem seus aspectos ruins, negativos, como todo lugar, mas tem muitas coisas boas. O que eu mais amo aqui, e o motivo pelo qual acho que todo mundo deveria conhecer, é o lado espiritual da Bahia, que tem muitas coisas do candomblé muito forte. Tem uma diversidade grande de pessoas, sabe? Não é um lugar que você vai chegar e você só vai ver uma coisa assim estática, só um tipo de pessoa. Você tem todos os tipos de pessoas aqui. Você tem uma diversidade que é linda aqui na Bahia. E essa questão da religião, recomendo que quem vier conhecer, procure um terreiro de candomblé para poder passar um dia, ou, enfim, conhecer, né, essa questão cultural do axé, não só o estilo musical do axé, no sentido candomblessista mesmo. Acho que é isso que tem de mais maravilhoso aqui, a diversidade religiosa, cultural, enfim. Kathleen pergunta novamente. Você acha que a homofobia deveria ser criminalizada em todos os estados brasileiros? É uma lei importante? Por qual motivo? Com toda certeza, é uma lei extremamente importante, que até, né, criminalizou agora no Brasil a homofobia, a LGBTfobia. E, infelizmente, não foi para os templos religiosos, o que é um absurdo. Porque lá é onde você mais tem a propagação do ódio, é onde as pessoas que matam LGBTs, porque ouvem que é uma aberração, que é uma abominação, elas ouvem na igreja e depois vão lá para matar, porque o que é uma abominação? É um monstro, é uma coisa que vai destruir. E se você vê alguém como uma coisa abominável, o que você faz com isso? Você vai querer eliminar essa coisa. Eu estou muito feliz que foi criminalizada, né, mesmo, mas tem esse porém, que assim, a gente deu um passo, mas esse passo poderia ser o passo. E a gente só deu assim um passinho, de certa forma. A gente tem que criminalizar a LGBTfobia para as igrejas, principalmente, porque é onde o preconceito vem. Assim, a LGBTfobia nasceu com o cristianismo. Então a gente precisa mostrar um Deus diferente, né? Um Deus que não vai punir alguém por amar diferente, por ser diferente. Kathleen pergunta de novo, quais seus melhores momentos para compor e escrever? Tristeza. Assim, é na dor que o negócio vem. Mas não é exatamente tristeza. Assim, em 2016 eu passei por alguns sentimentos muito bons e acabei compondo ao sentir essas coisas. Porque eu acho que na verdade é o quanto uma coisa é intensa. Geralmente, quando a gente está muito feliz, a gente não nota a felicidade, porque, enfim, a gente está muito ocupado sendo feliz, né? Para poder ficar pensando, estou feliz com isso, com isso, aquilo. A tristeza já é mais notada, porque é uma coisa que você sente que te incomoda, então você acaba notando que você está triste e querendo jogar aquilo em tudo quanto é lado. Mas a verdade sobre a composição, sobre a escrita, é você pegar sentimentos reais seus, coisas que você está vivendo e que estão te afetando muito, sejam bons ou ruins, né? Geralmente,
o que a gente mais nota que afeta são as coisas ruins, mas também tem as coisas boas. Kathleen de novo, sua fã. Qual a sua opinião sobre como os artistas são tratados atualmente? A poesia e as canções são valorizadas? Infelizmente, não. Não são valorizadas tanto quanto deveriam. A arte aqui no Brasil ainda é uma coisa muito pouco considerada, né? As pessoas não consideram a arte como deveriam, porque acho que é uma expressão mais intensa que se pode ter e que pode alcançar mais pessoas e que pode passar a mensagem com muito mais ênfase através da arte, da música, da pintura, da escrita. Eu acho que o Brasil não valoriza os seus artistas, as pessoas não valorizam tanto a arte e isso é uma coisa que precisa mudar, porque uma das profissões, as profissões mais importantes, eu acho, dentre elas tem o artista, que é a pessoa que transcreve os sentimentos, transcreve o que está de errado na sociedade. Ele consegue colocar isso de uma maneira que todo mundo entenda, que as pessoas que têm que entender, que precisam se identificar com alguma coisa, elas vão poder se identificar, elas vão poder ver, não, eu estou sentindo isso, ou eu estou passando por isso. Tem que valorizar mais a arte, tem que valorizar mais a importância da arte para a vida das pessoas, para o emocional das pessoas e principalmente para a saúde mental das pessoas. Kathleen, mais uma vez, pergunta, para você é biscoito ou bolacha? E o que te inspira a compor? Bom, biscoito, bolacha, realmente eu não sei. Eu chamo dos dois, entendeu? Eu quero essa... Normalmente eu acho que eu falo bolacha, não, biscoito. Sei lá. Eu falo os dois. E o que me inspira a compor são os meus sentimentos. As coisas que eu vivo, as coisas que eu estou sentindo ou que me deixam indignada quando vejo uma coisa na sociedade que me aborrece muito. Mas enfim, sentimentos. Camila Seixas pergunta, você daria um selinho pitch? Ah, mas é óbvio. Aquela mulher maravilhosa, gente. Tudo bem que eu tenho ela muito como uma ídola, então eu não consigo ver ela tanto nesse aspecto sexual, geralmente, assim. Mas eu... Nossa. Pitch é pitch. Pitch é pitch. Se aquela mulher que quisesse, tá aqui, ó. Camila Seixas pergunta mais uma vez. Como você se acha mais bonita, com roupas masculinas ou femininas? Mesmo sendo lésbica, creio que você já tenha tido um estilo mais feminino. Eu queria saber o que tem a ver ser lésbica com o teu estilo feminino masculino. Nunca vi o Alta Sociedade Lésbica de Los Angeles, você deveria dar uma olhada, você vai ficar surpreso. Mas assim, eu me sinto bem, eu não tenho um estilo único assim, sabe? Eu não gosto muito de usar vestido nesse atual momento, porque eu não gosto mesmo, independente de se eu fosse hétero ou sendo lésbica ou se eu fosse bi ou qualquer coisa. Não gostaria. Não gosto muito de usar saia também, mas adoro usar short curto, adoro usar essas camisas mais sexyzinhas assim, top. Cueca, aí indo pro masculino, né? Eu gosto de cueca porque é 1000 vezes mais confortável, mas também uso calcinha, inclusive até comprei uma lingerie recentemente. Eu me sinto bem quando eu me visto do jeito que eu quero, então se um dia eu acordo a fim de botar uma calça e um short, um camisão, eu uso. Se eu acordar querendo ser a garotinha de revista, eu me visto assim. Depende muito de como eu acordo, até porque roupa não tem gênero nem sexualidade. Roupa é só um pedaço de pano, né? Exato. Roupa é só um detalhe. Eu uso o que eu gosto. Eu uso só o que eu gosto. Alan pergunta, você já sofreu bullying? Já fiz até um vídeo sobre isso, vocês podem pesquisar aqui no canal depois. Já passei por isso. E uma coisa que eu digo é não ao bullying, porque isso gera marcas que não passam, mesmo quando a pessoa cresce, mesmo que a pessoa enfrente tudo, mas sempre gera uma marca que você não vai ter como corrigir depois. Inseguranças e tal. Sim. Vinícius pergunta, se tivesse a oportunidade de se tornar hétero, se tornaria? De jeito nenhum. Tá doido? Tá doido? Nem lembrava que tinha feito essa pergunta. Eu pergunto de novo, cite uma famosa que você tem crush. Kate Lotz. Ai, meu Deus. Desculpa, a gente não tem maturidade. Eu amo essa mulher. Eu durmo com ela todos os dias. Porque, gente, essa mulher... Desculpa, eu não resisto. Não sabe lidar. Eu não sei lidar. Kate Lotz, tipo, meu Deus do céu. Happy birthday, Director Sharp. Oh, sweet God.
Pergunta de novo. Países que você quer conhecer? Bom, eu quero conhecer, tem alguns. Eu quero muito conhecer a Holanda, quero conhecer o Uruguai, Argentina, Grécia, Cuba também. O Canadá, eu criei um interesse recentemente, tem uma amiga minha que foi morar lá. Um beijo, Ti. Saudade, velho. Porra, por que você tinha que ir? Mas tudo bem, eu tô feliz que você foi. Só fica essa saudadezinha, né? Assim, não vou ficar deprimida. E são esses países assim que me vieram à cabeça agora. Mas principalmente Uruguai e Holanda são os lugares que eu mais quero. E agora Canadá também. E Cuba, que é um lugar que eu já ouvi falar que é muito lindo e eu quero conhecer. Eu pergunto. Quais os prós e contras de ser lésbica? Bom, os prós é que geralmente a gente goza, né? É difícil encontrar uma mulher que não, pelo menos eu acho assim, que das minhas experiências, que não saiba onde não sabe fazer as coisas, né? Pelo menos minimamente bem. É bom porque não é hétero, né? Isso é sempre muito bom. Daqui a pouco eu vou dizer que eu sou heterofóbica, eu tô vendo. Apressora. Super. Bom, tem muitas coisas boas, né? A gente não fica se preocupando como as mulheres héteras muitas vezes, porque os caras são os bostas que parece que tem que fazer esforço para gostar de mulher, que a mulher tem que ser assim, 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 assado. E se não for desse jeito, eles não querem. Nós lésbicas podemos nos vestir e ser como somos, e a gente sempre vai ter alguém que vai estar interessada. A mulher, quando gosta de mulher, não tem que fazer esforço para isso. Ela só gosta. E os contras é a questão da sociedade, né? A violência que a gente sempre está sujeita a sofrer, as agressões, não acreditam no nosso amor, não acreditam na nossa, não respeitam a gente, né? Como seres humanos, como sempre que se está, sei lá, num lugar com a garota, aparece um cara querendo saber se pode fazer uma homenagem com vocês, então, com a gente, né? Então, assim, esses são os contras de ser lésbica. É o preconceito, né? De uma maneira geral, é o machismo que recai muito forte sobre a gente. Quando a gente está com alguma parceira, com alguém. E algumas coisas que a gente escuta também bem feias, bem terríveis. Eu de novo. Seu radar gay funciona? Geralmente sim. Eu não sei, não lembro se alguma vez ele errou. Mas também não dá pra saber se errou se a pessoa não se assumiu, né? Um dia eu já disse que fui hétero. O que mais lhe atrai numa mulher? Uma mulher que demonstre força, também gurias com estilo mais emo, principalmente mulheres donas de si mesmas. Não deixa de ser ela mesma, não deixa de fazer as coisas que ela quer. E se for questão de estilo, geralmente eu prefiro mulheres mais femininas, mas isso também não é uma regra, sabe? Vai muito da química, do momento. Mas o que me atrai é principalmente essa questão interna de uma mulher bem resolvida, uma mulher que demonstra força ou que demonstra ser muito sensível. Eu mais uma vez. Como descobriu a sua paixão pela música? Bom, eu descobri porque desde que eu me entendo por gente, eu brinco que eu queria ser cantora, que eu queria fazer shows e tal. E quando eu cresci mais, em 2008, eu ganhei 2 DVDs da Pitty e isso mudou minha vida completamente, porque ali eu me vi, naquele lugar eu me vi como uma mulher de Salvador também, assim como ela, uma mulher baiana que queria fazer rock e que tinha esse sonho muito forte. Naquele momento eu soube que eu poderia realizar. Então, nisso meu amor pela música cresceu, eu comecei a compor. Foi um período, desde sempre eu sou apaixonada pela música, mas em 2008 o meu amor pela música, principalmente por Pitty, e muito obrigada Pitty por ter me mostrado essa minha paixão, cresceu de uma maneira incrível. Bruna pergunta, qual foi a sua maior neura, se você tiver? Neura? Ai, cara, eu não sei. Tipo, uma paranoia? Tipo isso. Bom, acho que talvez em 2016, né, quando, na verdade, esse tempo todo, assim, não sei. Pensar que se eu gostar de alguém, essa pessoa vai considerar isso uma ofensa. Ou, que, enfim, isso vem de umas histórias antigas, assim, mas acho que essa é uma das maiores neuras que eu tive já na vida, que acaba ficando, né, de que se eu gostar de alguém, essa pessoa vai se afastar, essa pessoa vai, enfim, não vai querer ficar perto de mim, e acho que é essa a maior neura, assim, que eu já cultivei na minha vida.
Bom, agora acabou as perguntas, foi isso aí. Quem quiser pode ir no meu Facebook mandando mais, manda mais aqui também embaixo nesse vídeo, que depois eu respondo em um próximo. E vocês perceberam que eu tô aqui, né, tô aqui com essa camisa, né, do arco-íris de magia e tudo LGBT, bandeira LGBT aqui que eu peguei emprestado. Se alguém quiser me dar um de presente, tô aceitando. Vou ver como é que eu faço depois é caixa postal, né, que a galera manda as coisas. Eu vou depois ver como é que eu faço pra ter a caixa postal aí pra vocês mandarem presente pra mim. Enfim, é uma brincadeira, mas se vocês quiserem, realmente eu aceito. E não vou recusar, não. A gente está no mês do orgulho LGBT, né? Em junho, dia 28, teremos nosso dia do orgulho. E por isso que eu tô desse jeito aqui, no carnaval, um arco-íris humano, quase. Porque é o nosso mês, é o mês que a gente tem para comemorar as lutas que a gente passa, do quanto a gente teve que lutar para continuar vivo, quanto de nós já morreu só porque era LGBT, só porque amava diferente, só porque não se via de acordo com o sexo descrito no nascimento. Então vamos lutar para mudar isso, para mudar essa realidade, porque a gente tem tanto direito de amar, de viver, de fazer o que quisermos quanto os héteros. Se temos os mesmos deveres, por que não vamos ter os mesmos direitos? E é isso, vamos se orgulhar muito de ser a gente, de não desistir da gente e de continuar vivo sem desistir da vida ou sem ser morto, porque é muito difícil nessa sociedade tão animal, tão idiota, né? Tão idiota, tão antiquada, fundamentalista e que acha que porque uma pessoa ama diferente ou porque a pessoa se vê de uma maneira diferente, ela deve ser tratada como uma coisa diferente, um monstro. A gente só quer equidade, que a gente tenha os mesmos direitos, ter dignidade de ser humano assim como uma pessoa hétero tem. E é isso que a gente deseja. Então, um beijo, curtam, comentem, compartilhem e espero que tenham gostado.